Nas regiões mais altas e geladas do Himalaia, onde o ar é rarefeito e o silêncio é absoluto, há histórias que atravessam séculos, pegadas gigantes na neve, criaturas observando à distância, gritos ecoando em vales onde quase ninguém pisa. Eles o chamam de Yeti, o abominável homem das neves. Neste episódio, vamos separar mito de ciência e entender por que essa lenda persiste até hoje, mesmo em plena era dos satélites e do DNA. Nas vastas e imponentes paisagens do Himalaia, muito antes de qualquer explorador ocidental sonhar em escalar seus picos, uma lenda já vivia entre as neves eternas. O Yeti, ou o que conhecemos por esse nome, não é uma invenção moderna. É uma parte intrínseca e antiga da tapeçaria cultural da região. Para os povos que chamam essas montanhas de lar, os Sherpas, tibetanos e nepaleses, as histórias sobre criaturas misteriosas são passadas de geração em geração, sussurradas ao redor de fogueiras e imortalizadas em tradições orais. Eles descrevem seres com nomes e naturezas distintas, cada um ocupando seu próprio nicho no folclore local. O mais conhecido é o Yé-Té, que pode ser traduzido como animal das rochas. Este é o ser que mais se aproxima da imagem popular do Yeti, uma criatura bípede e simiesca, que habita as altitudes mais remotas. Depois, há o Meté, ou homem-urso, uma figura mais ambígua, cujas descrições o colocam em algum lugar entre um primata e um urso, temido por sua força. E o Dzuté, que significa urso-gado, geralmente descrito como uma criatura maior e mais robusta, muitas vezes associada ao urso pardo do Himalaia. É crucial entender que, em sua origem, essas criaturas não eram vistas como monstros a serem caçados. Eram personificações da própria montanha, espíritos guardiões das florestas, dos rios e das neves. Eram um símbolo da natureza selvagem e indomável, exigindo respeito e cautela. As histórias serviam como um aviso para não se aventurar levianamente nos territórios mais perigosos e sagrados. A transformação dessa lenda local em um fenômeno global começou no início do século XX. Com a chegada das primeiras expedições britânicas ao Monte Everest, os relatos começaram a vazar para o Ocidente. Alpinistas, exaustos e maravilhados, descreviam ter encontrado pegadas enormes e inexplicáveis na neve, em altitudes onde nenhum ser humano deveria estar. A imprensa ocidental, faminta por histórias de aventura e mistério, agarrou-se a esses relatos. Foi um jornalista, em 1921, que traduziu erroneamente o termo tibetano Meto Kangmi, que significa Homem-Urso das Neves, para Abominável Homem das Neves. O nome, sensacionalista e cativante, pegou. A imprensa fez o resto, e o mito moderno, despojado de seu contexto espiritual, nasceu para o mundo. Ao longo das décadas, inúmeros alpinistas relataram experiências inquietantes. Pegadas que surgiam e desapareciam subitamente, sombras se movendo entre a neblina. Sons guturais em áreas remotas. Sensação constante de estar sendo observado. Em ambientes extremos, a mente humana entra em estado de alerta máximo. O isolamento, a hipóxia e o medo amplificam qualquer estímulo. Mas ainda assim, alguns relatos permanecem difíceis de ignorar. Durante décadas, o mistério do Yeti foi alimentado por supostas provas físicas que circularam pelo mundo, cada uma carregando o peso de um encontro impossível. Eram fragmentos de uma lenda, guardados como tesouros em coleções particulares e, principalmente, em remotos monastérios do Himalaia. Pedaços de couro endurecidos pelo tempo, que supostamente pertenceram à criatura. Fragmentos de ossos, incluindo uma suposta mão que, por anos, foi exibida como a prova definitiva. E até mesmo crânios, com um formato cônico peculiar, que pareciam não pertencer a nenhuma espécie conhecida. Mas as amostras mais promissoras sempre foram os tufos de pelos, encontrados em árvores, rochas
ou obtidos diretamente das relíquias. Para os crentes, eram a chave para desvendar o enigma. Para a ciência, eram a porta de entrada para uma investigação rigorosa. E então, com o avanço da genética, a ciência entrou em cena de forma decisiva. A promessa de analisar o DNA contido nessas amostras poderia finalmente separar o fato da ficção. Um estudo marcante publicado na revista Proceedings of the Royal Society B, em 2014, e outras pesquisas subsequentes reuniram dezenas dessas amostras de pelos, ossos e dentes, coletadas ao longo de 50 anos. A metodologia era clara: extrair o DNA mitocondrial, que é mais resistente à degradação, e compará-lo com um banco de dados genéticos de animais conhecidos. Os resultados foram para muitos surpreendentes e decepcionantes. A esmagadora maioria das amostras atribuídas ao Yeti correspondia, na verdade, a espécies bem conhecidas da região. A análise revelou uma identidade zoológica clara para o mito. Os resultados apontaram consistentemente para 3 tipos de ursos: o urso pardo tibetano, o urso negro asiático e sua subespécie, o urso do Himalaia. Uma das amostras mais intrigantes, que parecia não corresponder a nenhuma espécie moderna, foi identificada como pertencente a um ancestral do urso polar, que viveu há mais de 40 mil anos. Essas espécies, especialmente o urso pardo, são conhecidas por ocasionalmente se erguerem sobre as patas traseiras, adotando uma postura bípede, que pode ser facilmente confundida com uma figura humanoide à distância. O mito, peça por peça, começava a ganhar uma explicação natural, enraizada na fauna real e imponente do Himalaia. Ursos do Himalaia podem andar sobre as patas traseiras, deixar pegadas que se alongam ao derreter, produzir sons assustadores, aparecer brevemente e desaparecer na vegetação. Somado a isso, nevascas distorcem trilhas, ventos cobrem rastros rapidamente. A baixa oxigenação afeta percepção e julgamento. O resultado? Um encontro real, reinterpretado pelo medo e pela tradição. A ciência não encontrou um Yeti biológico desconhecido, mas encontrou algo igualmente poderoso: a mente humana em ambientes extremos. Mesmo sem provas físicas, o Yeti não desapareceu. Por quê? Porque ele não é apenas uma criatura, é um símbolo. Ele representa o desconhecido, o respeito à montanha, o limite da presença humana, a ideia de que nem tudo precisa ser dominado. Para os povos locais, o Yeti ainda existe, não como animal, mas como entidade espiritual. E talvez essa seja sua verdadeira forma. Ao final da nossa jornada, a figura do Yeti permanece envolta em sombras, tão elusiva quanto o vento que varre os picos do Himalaia. Talvez o abominável homem das neves não caminhe pela neve da forma como o imaginamos. Talvez ele não seja uma criatura de carne e osso que deixa pegadas gigantes para trás, ou que observa expedições humanas do alto das montanhas com olhos curiosos. A busca pelo Yeti nos levou por caminhos de mitos ancestrais, relatos de exploradores corajosos e análises científicas rigorosas. Cada pegada, cada fio de cabelo, cada história contada ao redor de uma fogueira adicionou uma camada a este complexo quebra-cabeça. Vimos como a ciência moderna, com suas ferramentas de análise de DNA e armadilhas fotográficas, tentou trazer luz a essa escuridão, identificando ursos e outros animais conhecidos. Mas ao desmistificar uma parte da lenda, ela não conseguiu apagar a sua essência. O Yeti se tornou mais do que uma simples questão de zoologia. Ele se transformou em um símbolo poderoso. E algo é certo: independentemente de sua existência física, o Himalaia, o lar dessa lenda, continua a despertar em nós um profundo sentimento de medo, fascínio e reverência. Suas encostas geladas e seus vales isolados são um lembrete da força indomável da natureza e da nossa própria pequenez diante dela. Enquanto houver lugares neste planeta onde o ar é tão rarefeito que mal conseguimos respirar, onde cada passo é uma batalha contra os elementos,
a imaginação humana terá um terreno fértil para florescer. E é nesses lugares que as histórias nascem. Histórias de deuses, de demônios e de criaturas que habitam a fronteira entre o nosso mundo e o desconhecido. O Yeti é uma dessas histórias, um guardião dos últimos santuários selvagens da Terra. A lenda sobrevive não porque precisamos que o Yeti seja real, mas porque precisamos que a possibilidade do mistério exista. Porque, no fim das contas, a busca pelo Yeti é também uma busca por nós mesmos, um reflexo do nosso desejo de explorar, de descobrir e de acreditar em algo maior que a nossa realidade cotidiana. Talvez o maior mistério não esteja, de fato, na montanha, mas no espelho da nossa própria curiosidade. No próximo episódio do E-Curious, vamos explorar as forças invisíveis que moldam este reino de gelo. Os segredos do clima no Himalaia, ventos, monções e o futuro das montanhas. Até lá! E continue curioso.